nos últimas sessões que a gente teve na parte da manhã, a gente falou bastante sobre economia tokenizada, a gente falou sobre tokenização no mercado financeiro e além do mercado financeiro. A gente teve a chance de falar também com provedores desse mercado, né? Quem são os provedores de infraestrutura, e vocês puderam conhecer alguns desafios que a gente está enfrentando nessa conversão do mercado tradicional para o mercado nessa economia tokenizada. E aí vocês souberam, por exemplo, do desafio de privacidade que a gente está tendo no contexto do Drex. Para poder falar ainda mais a fundo a respeito desse assunto, eu estou agora com um convidado internacional, que é o Maurício Magaldi, que fala comigo de Londres. Fala, Maurício, como você está, meu caro? Maravilha. A gente vai ter uma dinâmica diferente, vai ser eu falando com o Maurício, que está agora aqui lá de Londres comunicando com a gente. E a temática principal é falar sobre a construção de aplicações melhores com a tecnologia Zero Knowledge, ou ZK. Foi mencionada no painel anterior quando a gente estava falando desses desafios, desses problemas que a gente encontra, sobretudo sobre privacidade, alguns desafios em conectar o mercado tradicional com o mercado da criptoeconomia. E o Magaldi tem desenvolvido coisas nesse sentido, já aqui pela Midnight. Então, só para falar brevemente, eu estou com o Maurício Magaldi, que é Head de Produtos da Midnight. Antes de mais nada, meu caro, fala para a gente aqui, conta um pouco de você, da Midnight, e também sobre a sua experiência no setor financeiro e trabalhando em blockchain nos últimos anos. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com você novamente. Bom, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos no mercado financeiro. Fiz muito CIAB na minha história. Boa. Gosto muito do evento. Eu comecei profissionalmente a trabalhar com blockchain, mais voltado para empresas na minha fase de IBM, em 2018, 2019, foram 17, 18, 19, foram bons anos ali, começando a desbravar esse mercado. Fiz alguns projetos muito interessantes, fiz alguns projetos bem voltados para outras indústrias, né, que eram bem mais receptivas à blockchain naquele momento, mas sempre mantive, né, o meu olho na minha indústria original, que foi a indústria bancária de serviços financeiros. E nos últimos anos eu tenho trabalhado muito mais olhando para finanças centralizadas, tokenização, e mais recentemente, há um ano, eu entrei no projeto do Midnight, que é um projeto de uma blockchain voltada para a proteção de dados, utilizando o Zero Knowledge e as provas, né, os Zero Knowledge Proofs, no nível do protocolo, onde é possível você programar o que você quer abrir, o que você quer manter dentro de uma prova, conforme você constrói as aplicações centralizadas nessa blockchain. Então, é um projeto que está no seu momento de DevNet, que a gente chama, é um sandbox para desenvolvedores aprenderem a mexer nessa tecnologia, conforme a gente vai agregando novas funcionalidades para em breve lançar a TestNet e futuramente a Mainnet dessa blockchain, que é uma blockchain pública, mas que oferece essas funcionalidades de proteção de dados. Eu continuo fazendo o meu trabalho de pesquisa além do projeto Midnight, onde eu faço o trabalho com o Block Drops Podcast, que inclusive é distribuído na plataforma de conteúdo da Febraban Tech, começou lá com a Numis, né, no comecinho de 2020, e a gente vem fazendo essa parceria aí desde então, e sigo pesquisando, sigo fuçando, porque as novidades são infinitas nessa indústria, mas o meu dia a dia, ele é basicamente desenvolver, né, construir aqui com o nosso time o Midnight enquanto projeto para lançar a Midnight Network para ser oferecida aí para quem quiser produzir essas aplicações que carregam dentro do seu código a habilidade, né, de rodar de maneira descentralizada, protegendo os dados dos usuários e das empresas, né, numa economia descentralizada. Maravilha, Maurício. A gente falou bastante aqui no painel anterior da dificuldade que a gente encontra na transposição do mercado financeiro tradicional, das mecânicas do mercado financeiro tradicional, os desafios que a gente vê lá,
para uma realidade rodada em blockchain, né, com toda a programabilidade que a gente espera desse mercado. Então, assim, imagino que no desenvolvimento primeiro no desenvolvimento seu na indústria, entregando soluções baseadas em blockchain, você deve ter se deparado com vários casos onde a gente atravanca em alguns aspectos. A gente mencionou privacidade, mas eu queria entender, dentro do contexto específico aqui da Midnight, o que levou, né, os fundadores a desenvolverem essa solução, né? Onde o calo apertou, onde que a indústria requeriu isso e vocês enxergaram que, olha, talvez a gente precisa trabalhar esse desenvolvimento diferente aqui, baseado em ZK e conseguir avançar com isso. Conta um pouquinho disso, que eu acho que é importante também. A motivação, né, o porquê do Midnight ter nascido enquanto projeto, só para recontar um pouquinho da história do Midnight. O Midnight é um conceito que nasceu do fundador da rede Cardano, da qual o Midnight é uma partner chain, que é o Charles Hoskinson, também é um cofundador da Ethereum, é um dos caras mais antigos de cripto e que vem produzindo soluções em blockchain ou blockchains há muitos anos. E quando eles lançaram a rede da Cardano, alguns meses depois, eles começaram a entender que as blockchains públicas não conseguem guardar segredo. E segredo não é uma questão só de confidencialidade ou privacidade. A privacidade é um dos direitos humanos, né? E as blockchains públicas, elas têm o seu valor, sem dúvida nenhuma. Abriu, assim, as blockchains públicas, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas do ponto de vista de disponibilidade de dados, abriu um mundo de inovação que a gente está acostumado nos criptonativos, mas os negócios rodam em regime de confidencialidade. Existem regulações como a LGPD no Brasil, a GDPR na Europa, IPA nos Estados Unidos, ou sigilo bancário, né, em todas as jurisdições, em que as informações precisam ter um grau de confidencialidade e elas precisam ser geridas, né, de maneira confiável. Então, quando a gente olha para as blockchains públicas, esse é um dos desafios, né? Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo da Constitution DAO, que aconteceu no ano passado, em que uma série de pessoas juntou dinheiro numa DAO, numa organização autônoma descentralizada, para participar do leilão da Constituição dos Estados Unidos, uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, e todo mundo conseguia ver quanto tinha na tesouraria daquela DAO, porque estava num smart contract. E aí, o lance que ganhou ofereceu um pouco mais do que tinha naquela DAO e ganhou, né? Comprou a Constituição. E aí você vê como é importante você ter algum grau de controle sobre a publicidade dos dados, até mesmo para coisas que são não necessariamente envolvidas as PIIs, né? As informações pessoais individualizadas. E aí, no mundo dos negócios é assim, se você está no varejo e você consegue negociar volume e preço, aquelas são informações confidenciais estratégicas, né? Isso são os seus economics, né? O seu modelo econômico ali do seu produto. Então, são informações que, ao estarem em uma base de dados descentralizada, pública e imutável, você cria um desincentivo para essas indústrias ou para essas empresas utilizarem esse tipo de infraestrutura. E aí que entram as blockchains que são baseadas em Zero Knowledge, porque você consegue acoplar de maneira muito no nível do protocolo a ideia de você conseguir escolher, enquanto usa uma blockchain pública, poder escolher quais são os elementos de dados que você quer compartilhar publicamente ou quais são os elementos de dados que você quer embalar numa prova, e aí você consegue fazer a validação, né? Você tem quem gera a prova e quem invalida a prova, né? Matematicamente, você consegue continuar rodando o seu negócio numa blockchain sem necessariamente expor as informações, mas com as provas você expõe a informação sobre o dado, né? E aí você consegue tomar decisões em tempo de execução de maneira automática, que é o grande, né, o santo grau aí das blockchains, que é essa automação dos processos de negócio no nível da indústria. Então, é muito interessante e foi isso que me atraiu. Eu né, enquanto no Brasil fui Chief Data Officer em 2 bancos,
trabalhei com LGPD, implementação da LGPD, e estando em blockchain há tantos anos assim, o Midnight meio que coloca as duas coisas junto. E foi isso que me atraiu para trabalhar no projeto, e é isso que a gente está construindo. Bacana. O que você falou aqui, a gente falou bastante disso no painel anterior, que existe um trade-off de toda a realidade que a gente vê do blockchain, a realidade do blockchain, de extrema transparência, com todas as necessidades, quando a gente pensa em regramento de negócios, para não termos situações que podem ser extrapoladas, tanto no ponto do que a gente fala de privacidade individual, mas como você colocou, segredos de negócio, situações como essa que você deu competitiva, né? Você tem ali um lance de um leilão, a DAO ela tem a transparência, aí chega alguém e bypassa isso porque ele está olhando, é você fazer um leilão com alguém do lado olhando qual que é o bid que ele vai dar para levar, né? Então a gente encontra esses desafios. Como é que você tem acompanhado, né, e enxergando o movimento aí de desenvolvimento e incorporação da tecnologia ZK, né, o Zero Knowledge que você explicou, dentro do mercado mainstream? Né? Como é que isso está acontecendo? Qual está sendo a receptividade das instituições? Né? A gente, inclusive, falou aqui sobre Drex, parece que tem uma solução também baseada em ZK, que está ali tentando resolver questões de privacidade. Então, conta para mim como é que está sendo abraçado isso pelo mercado hoje em dia. O que é mais interessante, pelo menos na minha experiência mais recente, é que a abertura a trazer privacidade para as blockchains tem sido discutido muito mais no âmbito das corporações do que no âmbito dos nativos cripto. Sim, Né? sim. Os nativos cripto têm lidam com esse tipo de exposição de maneira muito natural, e a pseudo-anonimidade que os endereços das carteiras Web3 oferecem parecem ser o suficiente para uma grande maioria das pessoas que são criptonativas. Quando você migra essa conversa para o ambiente de negócio e você fala, olha, você passa a ter programabilidade no nível da indústria que as blockchains públicas te oferecem, mas você consegue reter a seu critério ou a critério do seu regulador a construção de uma aplicação descentralizada que roda nessa infraestrutura, te permite abraçar essa automação, mas retém aquelas primitivas de privacidade que você precisa para rodar o seu negócio, a conversa passa a ser muito mais fácil do ponto de vista de, tá bom, agora eu quero entender como é que é isso. Se essa é a promessa, qual é a prática, né? Você E não aí, nega de fato de cara, né, a premissa, né? Você tenta entender todo o benefício que a gente vê nesse mundo, mas resolveu esse problema de exato. negócio, então vamos adiante, né? Sim. Vamos entrar. Então, legal. Se a automação é possível e a privacidade ou a proteção de dados é possível, então eu quero entender como é que ela é possível. E aí você entra em muito mais detalhe do ponto de vista de como as coisas funcionam. Uma das vantagens que o Midnight está colocando no ar agora é que você consegue desenvolver um programa descentralizado, né, que a gente chama lá os contratos inteligentes, e ele gerencia os dados na máquina do usuário e as provas na blockchain. Então, no Midnight, você não tem o risco de dados que estão no domínio do computador do usuário, né, do dispositivo, migrarem para dentro da blockchain, serem escritas na blockchain, porque para fazer isso você precisa, né, passar pelo processo de geração das provas, né, de Zero Knowledge antes de escrever na blockchain. Então, é uma maneira até de impedir que o dado do usuário trafegue na internet. Sim. Isso tem trade-offs do ponto de vista de experiência do usuário, mas do ponto de vista de segurança de dados, ela é a melhor possível. Porque, no final das contas, o que a gente está oferecendo é você interage com o contrato inteligente na base das provas, sem precisar necessariamente abrir qual é o dado ou até trafegar o seu dado na internet. Então, esse é um jogo da arquitetura do Midnight que a gente não tem visto em muitas outras aplicações. Então, é interessante destacar que essa é uma maneira até de você ter autossoberania dos seus dados enquanto usuário e ainda assim poder interagir com os contratos inteligentes que rodam nas blockchains. Então, essa é uma característica bem interessante que a gente tem visto bastante interesse. Estando em DevNet, como eu comentei, né, que é um sandbox, é uma coisa ainda bem exploratória, a gente tem quase 2.000 pessoas no nosso Discord que são desenvolvedores interessados em fazer aplicações e têm feito aplicações e trazem novos desafios para o meu time de produto avaliar e novas possibilidades, né? Então, isso tem sido uma exploração bastante interessante e com alguns casos de uso bem curiosos, inclusive fora da indústria financeira. Assim, eu tinha uma certa ressalva em tratar questões, por exemplo, da indústria da saúde com blockchain,
Por causa disso. Legal. Olhando para a aplicação de Zero Knowledge, você começa a ver que isso pode ser muito bem aplicado, porque agora existe, né, eu não vou dizer uma camada, mas existe esse componente de proteção de dados que já pode estar embutido na própria blockchain, e aí você abre, né, um diálogo com outras indústrias em que qualquer mínimo vazamento de dado é proibitivo. Então, essa conversa agora avança também nessa direção. Então, tem sido espetacular poder acompanhar e até poder influenciar os caminhos, né, da integração de Zero Knowledge com a blockchain e poder avançar essa discussão nas indústrias. Assim, tem sido bastante interessante. Ponto legal que você falou até a respeito da própria comunidade botar a mão e poder desenvolver cases né, casos de uso. Me chamou a atenção também você falar da questão da indústria de saúde. A gente vê isso, inclusive, quando a gente pensa o contraste do o regramento de dados, de proteção de dados que a gente vê e esse temor, talvez são dois dados mais sensíveis que a gente vê, é o financeiro e de saúde, né, por diversas razões. Existem impasses, inclusive, quando a gente fala do Open Health, né, do compartilhamento de dados da saúde, em função de como isso vai ser feito e tal. Então, a gente encontrando em tecnologias ou no mundo blockchain, formas até de tentar sanar esses tipos de problema. Bem interessante. E agora falando um pouco de Drex, tá, Maurício? A gente vê aí, a gente falou, inclusive, no painel anterior, sobre os desafios da questão, dificuldades em relação à privacidade no âmbito do Drex. Você entende que ZK realmente seria a solução e você vê outros caminhos possíveis? Né? Tenta contar um pouco para a gente, dentre as alternativas que estão sendo trabalhadas pelo mercado, como essa talvez se difira, né, de uma forma aí mais simplificada para a gente. Eu acredito demais, né, na aplicação de Zero Knowledge Proofs para privacidade on-chain. Eu acho que esse é um caminho que precisa ser definitivamente explorado, exaurido. Eu acho que vão ter, né, trade-offs, compensações técnicas e funcionais que vão precisar ser colocadas à mesa, mas eu vejo com bons olhos a exploração desse tipo de dispositivo para um projeto como o Drex, né? Eu tenho as minhas próprias ressalvas em relação a CBDCs de varejo, né, que são as CBDCs que a gente, né, o indivíduo poderia interagir com a moeda digital, mas eu acho que se em algum momento uma CBDC de varejo fosse possível, talvez ela só possa ser possível preservando a anonimidade, né, e a característica ao portador que o dinheiro físico tem, se a gente conseguisse colocar, né, no nível do protocolo mesmo, né, da mais baixa infraestrutura de dados, um dispositivo associado a Zero Knowledge Proof. Eu acho que essa é uma característica do dinheiro físico que o ZK permite você trazer para o mundo do digital, né? Olhando para o Drex mais do ponto de vista de uma CBDC de atacado, no relacionamento, né, entre o Banco Central e os bancos, é muito mais interessante do ponto de vista até de proteger os próprios bancos, né? Quando você tem uma implementação como o Drex está fazendo, você tem os bancos rodando, né, a infraestrutura, quando uma transação é colocada, né, na blockchain, o nó daquela, né, o validador daquela transação que foi escolhido, Que são os olha bancos, e nesse as caso do Drex, transações. exatamente. E aí você pode ter, num cenário desse, o que no mundo das blockchains abertas é conhecido como MEV, né, que é o Maximum Extractable Value, o valor máximo extraível daquele conjunto de transação, e isso é um desafio. Se no mundo cripto isso é uma posição de vantagem para quem consegue fazer essa exploração, no mundo regulado isso pode gerar alguns problemas e algumas controvérsias, porque aí eu banco A, estou organizando as transações que eu vou botar no bloco. As transações são de todo mundo. Então, isso, obviamente, gera um potencial de arbitragem que o regulador não quer estar exposto e obviamente, não deveria estar exposto. Quando eu trago o Zero Knowledge para esse cenário, eu consigo obscurecer uma série de transações que são, né, protegidas por dado, e aí não tem como o nó que está montando o bloco arbitrar em relação aos dados, que ele não consegue ver, ele só vê as provas, né? E isso é uma vantagem do ponto de vista de trazer para o nível do... Por isso que é coisa muito baixo nível, né? Trazer para o nível do protocolo esse tipo de capacidade elimina uma série de problemas, inclusive dentro da própria infraestrutura. Então, acho que é importantíssimo explorar isso e achar onde estão esses trade-offs, né? Porque, obviamente, quando você tem um alto uso de criptografia como o Zero Knowledge requer,
você acaba tendo o consumo de processamento, né? E aí você passa a ser obrigado a pensar em performance no nível mais baixo, né, do stack tecnológico. Então, são explorações importantíssimas e que fico satisfeito de ouvir que essa é uma discussão ativa aí no projeto do Drex. Não, e é legal a gente fazer essa discussão aqui, porque durante o evento inteiro está sendo falado bastante sobre economia tokenizada e tudo isso passa por desafios. A gente vai esbarrar nesses desafios, uma vez que a coisa tem o mundo ideal e tem os desafios para poder fazer isso acontecer. Eu estava falando até uma exemplificação. Isso aqui é uma estrada que hoje é uma estrada de terra e a gente está tentando ver, aumentar a segurança dessa estrada de terra, colocar aí um asfalto. Para essa estrada de terra virar uma autobahn, tem aí uma série de coisas que precisam ser mitigadas e a gente está fazendo essa discussão agora e é super salutar ter também o ponto de vista seu e dos demais participantes do ponto de vista tecnológico para fomentar, porque a gente só vai chegar lá uma vez que a gente concilie todos esses elementos, por mais que a gente tenha impulso regulatório, impulso, enfim, de diferentes frentes de mercado, isso tem que estar bem resolvido. Magaldi, eu gostaria de deixar aqui os minutos finais para você fazer a sua consideração daquilo que de fato sintetiza a mensagem que você veio passar aqui para a gente. Mais uma vez, obrigado, tá? E poder falar com você, que enfim, também é um grande amigo. É um prazer sempre trocar essas ideias contigo. Não, eu que agradeço novamente. Eu acho que o recado final é esse, assim, é continuar explorando essas. A gente está na fronteira da tecnologia, né, para a indústria financeira. É um dever, uma obrigação, é um privilégio, é tudo junto. Então, colaborar. Esse é um ambiente descentralizado, é um ambiente muito colaborativo. Eu acho que a gente vai precisar olhar para uma série de alternativas antes de concentrar em uma solução final aí para esses desafios, né? Então, acho que esse é sempre o mote, é sempre poder colaborar com o ecossistema para trazer o que tem de melhor e nisso eu estou super aberto. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, a gente tem um site de documento que é super completo, é o docs.midnight.network, docs.midnight.network, e aí vocês têm todo o acesso à documentação, tem os caminhos para entrar em contato com o meu time de relacionamento com desenvolvedores para poder explorar isso. Eu estou super aberto também, estou sempre nas redes. Quem me acompanha no podcast tá lá no Spotify, Block Drops Podcast. Estou no Twitter, no Twitter em 0x Maurício e estou no LinkedIn também como Maurício Magaldi. Então, fico super à disposição aí para trocar mais ideias sobre blockchains, casos de uso, zero knowledge e aprender também com quem está, né, na fronteira da inovação aí para o mercado financeiro. Seguimos juntos, empurrando essa frente. Muito obrigado novamente. Prazer estar aqui. E não se esqueçam, docs.midnight.network. Dizem que falar 3 vezes o pessoal fixa, então tamo aí. Muito obrigado. Maravilha, meu caro, um prazer poder pavimentar essa estrada aqui, ver você pavimentando ela também. E, bom, pessoal, a gente encerra então essa sessão com o Maurício. Obrigado, Maurício.